Olá, seguindo a resolução da análise das questões sobre precedentes. Então, vamos aí responder a quinta questão. Sobre a função nomofilática dos tribunais adotada pelo novo Código de Processo Civil, olha o comando, assinale a afirmativa incorreta, errada. Sugerimos até que quando os senhores identificarem algum comando que busque a errada, assinalem, sublinhem, porque acaba sendo realmente uma pegadinha no final da nossa análise, né? O estudante está ali cansado de fazer aquelas averiguações e encontra a correta e acaba assinalando. Então, vamos lá. Primeiro, o que é isso, professora? Nomofilático. Senhores, justamente são normas, né? Normas. Então, assim, nomofilático é a tentativa de você uniformizar, filático, deixar amistoso, né? Uniformizar, deixar afim essas normas para que o direito ele tenha uma forma só de aplicação a todos os casos parecidos. Essa é a principal finalidade do sistema de precedentes, tá bom? É garantia de uma justiça equânime, isonômica para todos os casos iguais, né? Tratar igualmente os iguais, desigualmente apenas os desiguais, é o que a gente vai ver aí, que deve ser demonstrado pelo distinguishing e pelo overruling. Então, com base nesses conceitos aí, tirando essa palavra assustadora, né? Vamos à análise. Vamos procurar a errada. Sobre a função nomofilática, essa função de uniformizar a jurisprudência, assinale a afirmativa errada, incorreta. Extirpa com a ideia de que o convencimento judicial é absolutamente livre. Senhores, verdade, né? O conhecimento judicial, ele tem uma liberdade guiada, ordenada pelos princípios de direito, não é o magistrado tirar da cabeça dele algum entendimento, não. Então, a função nomofilática justamente é para que o juiz ele tenha o cuidado de observar como aquela questão está sendo tratada no seu tribunal, nos órgãos, né, de mesma competência e tentar manter aquela lógica jurídica, excetuando apenas os casos em que realmente não se enquadrem, né, nessa questão. Então, extirpa sim com a ideia de que o convencimento judicial é absolutamente livre. Bom, B. Tem como pressuposto lógico e inafastável a força expansiva ultra partes das decisões dos tribunais. Isso aí também é uma informação que nós entendemos que é um pouco nova, né? A gente ultra partes, a gente está acostumado com aquela ideia interpartes, né? Não chega a ser um erga omnes, né? Como ali nós temos a jurisprudência do controle concentrado de constitucionalidade, né? Ali é uma função erga omnes, é a maior força que um tribunal aí, um órgão jurisdicional pode conferir a sua decisão. Agora, um meio termo também não é interpartes, que é apenas fazer, surtir efeitos ali entre autor e réu. Não. O sistema de precedentes ele tem uma força expansiva ultra partes no sentido de que aqueles fundamentos serão aplicados para questões similares, questões que não demonstrarem grande divergência e que puderem aproveitar as mesmas ratio decidentes, ok? Então tá certa também essa questão. Letra C. A opção legislativa processual está diretamente relacionada
ao princípio da isonomia no tratamento judicial. Isso aí não tem nem muito o que esclarecer. É basicamente a razão, a finalidade, a teleologia do ordenamento de precedentes no sistema de processos nos tribunais. A razão, a finalidade de todo esse sistema é manter a isonomia, né, senhores? É que não haja um casuísmo exacerbado, que não haja uma análise única que chega a ferir a segurança jurídica em determinado caso, em determinado processo, a depender de uma afinidade do juiz ou apenas um entendimento, suas razões pessoais, princípios culturais. Não. Todas essas questões extrajurídicas devem ficar fora do processo e, na medida que adentrem ao processo, como são os casos no direito de família, em que é pesquisada aí uma transdisciplinariedade, até essa transdisciplinariedade deve também atender ao sistema aí de precedentes de uma forma racional e equânime para as partes que estejam na mesma situação, certo? Então, a letra C está correta. Bem, resta-nos a letra D. Vamos analisar. Estabelece como premissa não ser a lei. Quem estabelece como premissa? Vamos ver de novo aqui o enunciado. A função nomofilática, ou seja, a função aí de harmonização, né, do entendimento jurisdicional. Essa harmonização estabelece como premissa não ser a lei vocacionada a ter um só entendimento dentro da mesma situação histórica, de sorte que a diversidade de entendimentos proposta pela função nomofilática propicia uma resposta igualitária, tempestiva e de boa qualidade para todos. Isso aqui realmente também é doutrinário, né? Nós até gaguejamos, né? Mas vamos buscar a linha do Orkin, né? Algumas razões, alguns fundamentos. Por quê? O enunciado, ele já começa dessa letra D, ele diz que a lei não é vocacionada para ter um entendimento. A lei gente, a lei é sim vocacionada para ter um só entendimento. O problema é que as pessoas é que não têm um entendimento uniforme da lei, né? Então, aquele juiz, ele vai ter uma percepção pessoal, uma percepção histórica, um contexto cultural pelo qual ele passou, que ao ler aquele dispositivo, ele vai ter um entendimento diferente de uma outra pessoa que teve uma outra história. E é disso que nós queremos proteger o jurisdicionado. Então, assim, nós temos o sistema de precedentes para garantir essa isonomia, e isso não é uma coisa nova, né? Nós temos aqui a teoria do Dworkin, que diz que a leitura moral ela vai se fazer presente, mas há um único resultado a ser obtido por regras de hermenêutica, regras que vão interpretar, tem toda uma interpretação sistêmica, aqui no nosso caso jurisprudencial, uma interpretação que faça com que esse ordenamento jurídico ele produza um sentido único, justo e isonômico para aquelas partes, certo? Então, a letra D está errada, sendo ela, portanto, nosso gabarito. Vamos agora aqui para a letra C, para a questão 6. Sexta questão. Em termos de jurisprudência ou precedentes qualificados indicados no 927 do Código de Processo Civil, com efeito vinculativo, para que os juízes e tribunais observem, estão, senhores, isso aqui é letra da lei, é abrir o artigo 927 e ver ali que o gabarito é a letra A. Não há muito o que explicar aqui. Os precedentes que terão os efeitos do enunciado são justamente, com efeito vinculativo, são justamente os 5 incisos. Vamos lê-los para conhecimento, né?
Artigo 927 do Código de Processo Civil diz: os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Então, tem as decisões do STF em controle concentrado, é o que nós falamos anteriormente. Tem efeitos erga omnes, então são efeitos vinculativos máximos, certo? Que nós temos no nosso sistema de precedentes. Os juízes e tribunais observarão, efeito aí vinculativo, enunciados de súmula vinculante, o próprio nome já traz aí sua força, sua natureza. Os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de incidente de resolução de demandas repetitivas, nós veremos mais à frente aí os ritos, em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos. Não são IACs em recurso extraordinário que não seja nesse rito da repetição. Os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. A finalidade do STF é justamente como guardião da Constituição. Então, as suas súmulas são vinculantes, né, para as matérias constitucionais. No nosso direito, nós temos a questão de estabelecer o que vem a ser substancialmente constitucional e formalmente constitucional. Isso é uma discussão que vai ser tida mais à frente e também acaba interferindo na força vinculativa dessas súmulas. E, por fim, o 927 traz o inciso 5º que diz: a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Então, o juiz e o tribunal, ele vai, via de regra, seguir a orientação do seu tribunal. E para realmente afastar essa vinculação, ele terá que invocar uma técnica que possa ou distinguir ou superar aquele entendimento. Vamos encerrar mais essa parte do vídeo e voltaremos mais à frente para responder as últimas questões.